De todo mundo. Estou muito feliz de ter a honra de dividir um pouco aqui da minha história com vocês e poder falar um pouquinho mais sobre microbiota. A gente vai ter uma série de aulas, hoje é a nossa primeira aula sobre microbiota, a gente vai falar sobre a fisiologia do trato gastrointestinal e amanhã e depois ainda tem mais. Então, o objetivo de ter montado essa jornada, de ter vocês aqui comigo, é lançar o Congresso do Microbiota Club de 2021. Não sei quem que está aqui que teve a oportunidade de participar do Congresso ano passado, e depois dar um toque aqui, que eu vou acompanhando. E é um congresso só sobre microbiota, porque tem tanto tema sobre microbiota que daria para a gente fazer, inclusive, mais do que um congresso. Até eu me impressionei no ano passado com as aulas e que faltava até espaço para colocar tema. Então, estou muito feliz desse ano, de novo, poder fazer o congresso com mais assunto, palestrantes diferentes e uns profissionais muito especiais escolhidos a dedo aqui para vocês. Estou vendo aqui que a Ana levantou a mão, muito bom. Quem não teve a oportunidade de participar o ano passado, a chance é agora, porque realmente é uma imersão em todos os temas de microbiota intestinal. Eu vou explicar um pouquinho antes de começar a compartilhar minha tela com vocês, como vai ser a dinâmica desses 3 dias. Então, cada dia eu vou falar de um tema. Hoje é fisiologia do trato gastrointestinal. Amanhã a gente vai falar de intestino e cérebro, daí eu vou puxando aqui os temas para vocês acompanharem. Eu vou deixar o espaço para dúvidas, como tem muita gente na sala, o espaço para perguntas, a gente vai deixar na quinta-feira, que é o último dia da jornada, para responder as dúvidas de vocês. Então, minha sugestão é que vocês anotem as dúvidas, e daí na quinta a gente vai tirando, então vou assistindo as aulas de hoje e de amanhã, e na quinta a gente deixa organizado um espaço para isso, para a gente não se perder. E daí cada dia também vai ter uma surpresa, e então hoje eu já vou começar pedindo uma ajuda de vocês aqui. Espera aí que eu vou compartilhar minha tela com a apresentação de hoje. Espera aí, aqui. Vocês estão vendo? Me dão um ok aqui, para quem está conseguindo ver direitinho, porque eu vou apresentar direto do Canva. Ou ok, um joinha, quem aqui da equipe também, só me sinalizar se está tudo certinho. Obrigada, Betina. Então é o seguinte, turma, eu então montei a programação do Congresso de 2021, e essa programação vai ser revelada amanhã para vocês, quem serão esses palestrantes do Congresso e quais são os temas que eu separei para eles. E muito empolgada ali em escolher a dedo cada palestrante, e sempre vendo também a demanda de vocês, alunos, eu sei que tem pessoas que não são da área aqui, que são muito também empolgados em estudar microbiota, então fui misturando ali pesquisador, vai ter palestrante internacional, então vocês vão amanhã ficar sabendo de todos os palestrantes. Só que eu não consegui escolher o meu tema, então é muito difícil se dar um tema, e eu queria vários temas e não sabia qual tema escolher. Então eu vou pedir a ajuda hoje de vocês, para vocês votarem qual tema vocês gostariam que eu falasse no Congresso do Microbiota Club de 2021. Então é o seguinte, vocês podem mirar o celular aqui para esse QR Code, ou então o pessoal da equipe colocou aqui para vocês no chat o link que você já pode votar. Então, se você estiver assistindo pelo celular, você entra já direto no link. E daí tem todos esses temas que eu fiquei com vontade de falar, e vou deixar vocês escolherem, então também é uma maneira de vocês participarem da programação do Congresso. Então, eu vou ler aqui o tema por tema, pode escolher mais do que um, se vocês tiverem em dúvida, se tem vontade de saber sobre 2 temas. O primeiro tema é SIBO, então supercrescimento bacteriano, que a gente sabe que tem cada vez mais essa condição aparecida ali no consultório. O segundo tema é o intestino e o ciclo circadiano, então para a gente ver como que o nosso ritmo de noite, de dia, impacta ali na nossa microbiota intestinal.
O terceiro tema é intestino e obesidade, então como a nossa microbiota vai impactar em peso, em glicemia, em colesterol, em questões metabólicas. O quarto tema é eixo intestino-mitocôndria. Eu acho que eu nunca falei disso aqui para vocês, mas a gente sabe que a mitocôndria é uma organela central ali do nosso organismo para a produção de energia, de fadiga, né? Para quem tem fadiga tem uma disfunção mitocondrial, então, ou seja, para tudo, e o intestino também influencia nisso. O intestino e escolhas alimentares, então seria uma ideia de falar mais sobre apetite, sobre o quanto a nossa microbiota intestinal impacta nas nossas escolhas alimentares. E, por último, como o estresse impacta na microbiota. Então, eu vou deixar para vocês escolherem. Essa votação a gente vai deixar valendo até quinta-feira, até nosso último dia da jornada. Então, votem. Se vocês têm amigos que não puderam estar aqui hoje na aula, também podem enviar a votação para eles, depois eu vou divulgar lá no Instagram, porque a ideia é vocês participarem um pouquinho da programação científica do Microbiota Club de 2021. Então, escolham aí com cuidado, e daí eu vou contando para vocês. Certo, turma? Então, agora a gente vai começar a falar um pouquinho do conteúdo que eu trouxe para hoje. Então, o que eu pensei? Até assim, trazer uma introdução do trato gastrointestinal para a gente falar bem sobre a digestão, sobre a barreira intestinal, sobre as células que compõem a barreira, sobre a microbiota, sistema imune, e lógico que eu sempre vou trazendo ali o que fazer em cada situação para trazer esse gostinho ali da prática clínica. Isso é uma aula básica ali para a gente avançar nos outros dias e até legal que fica uma base ali também para o congresso. Amanhã na programação do congresso, quando eu mostrar para vocês, vocês vão ver que eu misturo profissionais que estão ali na prática clínica, que tem mais essa questão das condutas, e pesquisadores de bancada que vão lá estudar, igual eu fiz no meu mestrado, e ficar por anos estudando aquelas amostras de fezes, aquelas bactérias, para trazer a ciência para a gente, e dar um norte ali para os profissionais que estão na prática. Então, vão ter aulas de todos os graus ali de complexidade, então, aulas mais aplicáveis, aulas menos, e aqui vai ser legal porque a gente vai fazendo um balizamento, um esquenta para o nosso congresso. Então, primeiro, vamos falar sobre o processo digestivo, né? Então, o processo digestivo, ele vai englobar a parte da digestão, que nada mais é do que uma quebra ali das estruturas do alimento, né? Para a gente poder absorver, esse é um dos maiores objetivos. Então, quem não quebra direito um alimento, seja via mastigação, seja lá no estômago, que a gente tem uma capacidade digestiva muito grande, vai ter uma dificuldade de absorver, porque a gente vai absorver os alimentos que já estão ali prontos, né, para passarem ali pelaquela barreira intestinal e ser distribuído no nosso organismo como um todo. Então, é muito importante, quando a gente fala em desbiose, quando a gente fala em modulação intestinal, todos esses termos que estão na moda hoje em dia, é muito importante que a gente pense já de cara na nossa digestão, inclusive é o primeiro. Se você está digerindo tudo mal, se você não tem uma capacidade digestiva boa, você vai colocar ali um probiótico, ou seja, algum suplemento para melhora da microbiota, só que você não está tratando ali da causa essencial, né? Tá vindo um monte de alimento grande, mal quebrado, e aquelas bactérias fermentando, você tacar um probiótico pode ser, inclusive, pior, e daí você vai ter um sintoma pior. Então, por isso que a gente tem que ir por partes, entender qual que é o objetivo do nosso processo digestivo. E daí ele vai fazer essa absorção, né, um processo bem analítico do intestino também, decidir ali o que vai ser absorvido, o que não vai ser, o que vai ser levado ali adiante para ser excretado, então ele faz essa análise, e depois, quando chega mais no intestino grosso, onde tem a maior parte de bactérias intestinais,
esses resíduos ali alimentares ou de fibras, eles vão ser fermentados. O processo de fermentação é um processo de transformação ali do alimento. Então, o objetivo das bactérias fermentarem, além de ser de sobrevivência delas, elas também vão liberar, a partir desse processo de transformação, substâncias que a gente vai absorver. Então, ela vai transformar aquele alimento, aquele resíduo de alimento, em ácidos graxos de cadeia curta ou em metabólitos que podem serem mais pró-inflamatórios. E aí que começa a conversa da microbiota intestinal com o nosso organismo. Muito a partir do que elas estão produzindo, o que elas estão fermentando e produzindo para a gente. Tá? Então, esse é o raciocínio central ali. E daí, no fim, o que sobrou, o que não foi absorvido, o que não vai ser mais utilizado, vai ser excretado na forma de fezes. Por isso que as nossas fezes dizem tanto sobre a gente, porque dependendo do formato, da cor, da consistência, isso quer dizer, então tá vendo pedaço de comida nas fezes, né? Então, tipo, comer uma verdura, tá encontrando pedaço de verdura nas fezes. Isso está certo? Não, porque isso já acabou que não foi triturado, não foi absorvido e está lá, então alguma coisa está errada. Então as fezes já trazem muito conteúdo ali para a gente começar a entender como está seu processo digestivo. E lógico, turma, que não é à toa que o intestino está virando o órgão ali mais querido do nosso organismo, porque a partir de tudo aí que ele vai distribuir os nutrientes para o cérebro, para o fígado, para todo o seu organismo. Eu amo a frase, que o intestino não é Las Vegas. O que acontece no intestino não fica somente no intestino. Ele vai liberar isso para esses metabólitos, tudo ali que vai acontecer, vai respingar no organismo como um todo. Amanhã a gente vai ver bastante sobre o eixo intestino-cérebro, que também é um jeito ali que o cérebro se comunica diretamente com o intestino, a gente vai entender. Então, começando pelo começo, a gente vai falar um pouco sobre a saliva. Então, a boca, primeiro que a gente já tem uma microbiota na boca, que é super importante, inclusive vocês vão ver que tem alguns artigos hoje em dia relacionando essa microbiota da boca até com algumas questões de saúde também. Então, cuidar da boca, da microbiota da boca é muito importante. E a gente tem a saliva na boca, que não é à toa, não é só para beijar na boca, a gente tem a saliva ali que ela já vai fazer parte do nosso processo digestivo, tá? Então, além do processo digestivo, a saliva também vai ter um mecanismo já antibacteriano, então ela já também pode ser uma parte ali do nosso sistema imunológico. Então, na saliva, a gente vai fazer a digestão de amido. Então, por exemplo, outro dia eu peguei um teste coprológico funcional de uma paciente, que é um teste de fezes, que mostrava que tinha amido nas fezes dessa paciente. Então, a gente já vê que o processo já está errado muito antes, né? Porque amido é fácil de ser quebrado, a gente já começa a quebrar na saliva. Será que esse paciente está mastigando adequadamente, né? Então, além da trituração que a mastigação promove, então vai quebrar ali o alimento, a gente já começa a digerir alguns carboidratos. E aí a gente tem uma produção de 0,5 a 1,5 litros por dia de saliva, e a gente tem alguns estímulos da saliva. Então, ver uma comida bonita, hoje na consulta de uma paciente, ela ficou contando da pizza com massa de couve-flor que ela fazia, que era uma delícia. Eu vi que eu comecei a salivar só de ouvir a receita dela. Então, a gente tem vários estímulos. O odor, né? Então, quando a gente sente o cheiro, ou então em processo ali de proteção, quando você está com náusea, com alguma coisa, a gente também começa a salivar. E a mastigação, que a gente é o básico, mas que a gente acaba esquecendo, interfere muito na nossa microbiota. Por quê? Isso daqui é um amendoim, apesar da foto estar meio ruim. Olha que se você mastigar pouco, né, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, ou mastigar mais. Imagina isso daqui chegando ali no seu estômago, daí você já não está com uma digestão tão boa, umas enzimas digestivas adequadas, aí isso daqui já vai direto ali para o intestino, nesses pedaços que você não vai conseguir absorver.
algumas bactérias vão lá fermentar e daí começa um processo de fermentação esquisito, você começa, inclusive, mudar ali a microbiota, porque algumas vão fermentar mais, outras menos, e mudar toda a composição. Então, o processo de mastigação, ele vai ser super importante. E aqui, como eu comentei, a gente tem alguns estudos que mostram para a gente já a relação da nossa microbiota oral, da boca, com algumas doenças que não só de boca. Então, por exemplo, em pacientes com Alzheimer, eles tinham aqui aumentada na boca algumas bactérias específicas, isso eles correlacionaram. Tudo que está em azul aqui das bactérias, elas estão aumentadas nessas condições na microbiota da boca. Então, cardiovascular também tinha várias bactérias que estão da boca, que estão relacionadas a doenças cardiovasculares. Artrite reumatoide. Então, a gente tem aumento de umas e diminuição de Rocha, por exemplo, que é uma bactéria bem de boca que é importante. Então, a gente tem essa questão da microbiota ali oral influenciando em várias questões, inclusive na nossa microbiota intestinal. Aqui mais um estudo que eu trouxe para vocês, mostrando que quando acharam essa Klebsiella na boca, na microbiota salivar, ela podia ir, havia saliva ali para colonizar o intestino e aumentar uma resposta exagerada TH1, e isso influenciar ali num processo de inflamação, induzindo uma inflamação crônica no intestino desses pacientes. Tá? Então, isso também é uma sequência de erros ali. Sabe quando você faz um processo que começa um erro atrás do outro? Então, a microbiota da boca já é errada, você não tem uma acidez adequada no estômago para conseguir melhorar, para conseguir proteger ali aquelas bactérias, e daí, no fim, elas vão acabar colonizando seu intestino. Então, é uma sequência de coisas erradas que podem acontecer. E a gente sabe, até hoje em dia vamos dizer assim, está mais na moda, mas é uma moda muito antiga, inclusive já vem da medicina tradicional ayurvédica, né, dos indianos, a raspagem da língua, né, com arame ali de cobre, que o cobre ele é antimicrobiano, e essa raspagem da língua, ao acordar, tem alguns estudos já mostrando que melhora a microbiota, regula ali a microbiota da boca, melhora a digestão e você elimina toxinas ali, né, nesse processo. Inclusive vai ter que esse artigo mostrou um melhor aspecto das fezes. Então as pessoas que faziam a raspagem da língua, elas começaram a ter uma escala de Bristol, aquela escalinha das fezes, mais adequada do que quem não raspava a língua. Então, depois quero saber aqui quem tem essa prática, quem faz, sabe que faz diferença, e é uma coisa muito fácil da gente acordar, a primeira coisa do dia ir lá fazer essa raspagem, depois escovar os dentes, e daí a gente pode, em alguns casos, até fazer bochecho com alguns óleos essenciais e fazer uma mudança legal aí, uma higiene oral muito bacana. E daí a gente vai terminando esse para uma microbiota alterar, né? Então, a digestão, o principal dela é quebra de proteínas, né? Então, a digestão de proteínas, o nosso estômago ele vai ser rico ali na produção de ácido clorídrico, inclusive ele é todo estruturado para que para que ele tolere bastante ácido, ele vai ter uma camada de mucoprotetor grande ali, e vai produzir, então vai ter as enzimas digestivas do estômago, que a pepsina e o ácido clorídrico. Se você não tem uma boa produção de ácido clorídrico, você já sai perdendo ali, porque o ácido clorídrico, além de quebra de proteína do processo digestivo, ele também é uma das partes ali do nosso sistema imune, porque ele por ser tão ácido, é justamente para proteger de não vir bactérias ruins, de patógenos, de
continuarem ali a viagem pelo trato gastrointestinal. Então, a acidez dele é de propósito. A gente é o primeiro contato, né, do meio externo com o meio interno, então precisa ter um mecanismo eficiente. E se você não tem um ácido clorídrico, uma produção adequada, você vai ficar mais suscetível a ter infecção intestinal, você vai ficar suscetível a ter supercrescimento bacteriano. Por quê? Porque aquelas bactérias não vão morrer ali, então aquilo vai deixando o ambiente mais propício a isso, você não vai ter uma digestão adequada, e daí você vai, inclusive, até propiciar a instalação ali de um H. pylori e de outras complicações no estômago. E a camada de muco também é bem importante aqui, porque se você não tem uma camada de muco adequada ali, você também vai começar a desenvolver algumas lesões no estômago, dores, ou quem tem problema com quando toma limão e sente dor, provavelmente essa camada de muco protetor no estômago está muito fina. E daí a gente entra, né, alguns sinais e sintomas que eu falei de hipocloridria. O que é hipocloridria? É essa deficiência da acidez do estômago. Então, a gente tem alguns sinais e sintomas para a clínica, assim, para a gente tentar identificar isso. Eructação é quando você come, daí depois fica logo meio que arrotando, assim, voltando um pouco a comida. E daí tem uma coisa que confunde muito, turma, que é a questão da queimação. Então, nem todos os pacientes que têm queimação ali, sente aquela azia, ela vai ter uma hiperacidez estomacal, porque a gente pode ter uma azia que a gente fala de refluxo alcalino, mas ele pode ser a volta de ácidos biliares, de conteúdo biliar, que é esse refluxo biliar, que queima do mesmo jeito. E não é por uma questão de hiperacidez, muito pelo contrário, é até por uma questão de baixa acidez ali no estômago, porque daí a falta de acidez propicia você conseguir deixar esses ácidos biliares voltarem e não proteger ali. Então, esse sinal e sintoma ele não é tão bom para a gente identificar, porque tem gente que tem queimação e hipocloridria. Agora, uma coisa assim, você sente desconforto logo depois que você come ou é em jejum? Isso faz toda a diferença também para a gente diagnosticar uma hipocloridria, porque se for logo após comer, isso mostra que a sua digestão está ruim ali, né? Você está com dificuldade digestiva. Se você tem mais em jejum, pode ser um indício mais de hipercloridria. Dificuldade com digestão de refeições proteicas, então você comeu muita proteína e tem mal-estar, um churrasco, ou acontece muito em restaurantes japoneses, que todo mundo acha que o japonês é tranquilo, mas no fim tem bastante proteína e gordura ali para ser digerido, né? Uma gordura boa do salmão, mas é uma digestão mais custosa. Então, se você tem algumas dificuldades com isso, também a gente pode pensar numa hipocloridria. Fezes mal cheirosas, então se você tem aquele cocô muito fedido ou gases com aquele cheiro meio de podre, é putrefação, então você não digeriu bem, você não quebrou essas proteínas, você não conseguiu absorver como deveria, isso foi lá para a casa das bactérias, no colo, onde está maior, no intestino grosso, né, onde está maior quantidade de bactérias, elas vão fermentar, e é o que a gente chama de putrefação, então elas fazem essa fermentação proteica, e liberando ali alguns gases fedidos, tá? Então, isso também é outro indício. Algumas deficiências, vitamina B12 baixa, a gente sabe que a vitamina B12, para ser absorvida, ela precisa de um fator intrínseco que tem ali no estômago, e se você tem uma hipocloridria, você não consegue ativá-la. H. pylori, então ele vai se instalar com mais facilidade num estômago que tenha hipocloridria. E um parâmetro laboratorial legal é quando a gente vê a gastrina muito alta, pode ser também um indício de que está tendo uma hipocloridria, fazendo uma inibição da bomba de próton. E daí a gente vai ter, então, como eu falei, as enzimas relacionadas ao estômago, que a gente pode dar na forma de betaína HCl, pode ser também na forma de ácido clorogênico, que você vai colocando isso diluído em água,
A gente pode colocar a pepsina, que ela vai ajudar ali na quebra das proteínas, ou a gente pode fazer estratégias como limão ou vinagre antes das refeições, o vinagre de maçã orgânico, lembrando que você tem que diluir ele um pouquinho em água e começar com pouco, é sempre legal fazer de uma maneira orientada. Então, fazendo algumas dessas estratégias, o paciente melhorar dos sintomas, ele tinha a hipocloridria, né? E a gente tem as enzimas pancreáticas, que é diferente, né, que é a pancreatina, lipase, protease, que vai ser uma mistura ali de quebra de carboidratos, de gordura, até mesmo de um restinho ali de proteína. Então, são enzimas diferentes, e na hora que a gente for fazer uma suplementação, é legal a gente diferenciar, porque essas enzimas a gente não quer que libere ali no estômago, então a gente colocaria separada numa cápsula mais gastroresistente. E aqui só uma listinha de várias opções de enzimas que a gente encontra aí no mercado, em suplementação. A bromelina e a papaina são enzimas que quebram proteínas, e uma vem do abacaxi, outra do papaya, né? E elas vão ajudar nessa digestão proteica. A gente poderia colocar para os nossos pacientes com alguma dificuldade. A lactase, a gente sabe que quebra a lactose, então só nos casos para quem precisa mesmo. A alfamilase, também tem a alfa-galactosidase, ela vai ajudar na digestão de amido, a alfa-galactosidase na digestão de grãos, na quebra ali dos grãos. Lembrando que a gente não tem muita capacidade de quebra de fibras ali. Isso é a nossa microbiota que faz para a gente, mas em caso de intestino irritável, de muito desconforto, a gente pode colocar umas enzimas para ajudar. Pancreatina, então, digestão de gordura. A pepsina e a betaína HCl, que eu falei, né, que vão ajudar ali na digestão de proteína. Em algumas pacientes que a gente pode usar os sais biliares para ajudar na digestão de gordura, lembrando que eles também são delicados para colocar, porque tem pessoa que vai ter mais diarreia colocando os sais biliares e tem pessoas que vão ficar bem. E lembrando que os sais biliares, eles podem ser um pouco mais irritativos ali da mucosa, então precisa ser bem orientado na hora de utilizar. E a maltase, que vai quebrar carboidrato de sacarídeo em glicose, em moléculas menores de glicose. Aqui só um exemplo de enzimas para vocês, então como a gente poderia fazer essas pancreáticas aqui em cápsulas gastroresistentes, colocar logo antes do almoço ou logo depois do almoço, né, tem que ser nesse momento, e fazer separadamente a betaína HCl com pepsina. Eu sempre começo a betaína com uma dose mais baixinha, porque às vezes pode dar algum sintoma, não é recomendado a gente colocar em paciente que tem gastrite, alguma lesão ali, porque isso é igual jogar limão no machucado, vai doer mais, né? Então, é sempre legal que a gente tenha também uma endoscopia, alguma avaliação de um médico para a gente saber prescrever direitinho. E quais são os sinais e sintomas de uma hipercloridria? Então, a hipercloridria também vai ter aquela sensação de queimação, só que daí é o conteúdo do estômago mesmo que está subindo para o esôfago, e daí vai queimar. Sempre quando a gente pensa numa hipercloridria mucosa, provavelmente também está mais danificada, aquela camada de muco protetor, então gerando mais dor, mais desconforto. Reação à histamina, então pacientes que são mais alérgicos, que têm aquelas reações histamínicas, que, por exemplo, pode ser de pele, de ficar vermelho, de espirro, algumas reações assim mais alérgicas em relação a alguns alimentos, normalmente são pacientes que têm uma hiperacidez também. Alergias em geral, né, que eu acabei de falar, e são pessoas com padrão mais de ansiedade também, então do sistema simpático mais ativado ali, mais ansiosos, tá? E daí a gente tem que fazer estratégias ali para ajudar a recuperar a mucosa, tirar os alimentos, por exemplo, para esses pacientes não dá para dar shot de vinagre ou de limão no momento de uma hiperacidez, apesar do nosso estômago ser mais ácido do que o limão, se tiver com essa mucosa muito fininha, o paciente vai ter desconforto, e daí não seria o momento da gente entrar com isso, e trabalhar bem essas questões de ansiedade, dos alimentos com mais teor de histamina na dieta para a gente diminuir, fazer uma dieta mais fácil ali de digestão para ele.
até que a gente consiga equilibrar, né? Então, verificar a estamina, retirada dos alimentos ácidos até a cicatrização, não precisa ser para sempre. Reparo da mucosa, então, glutamina e colágeno também servem para a mucosa de todo o trato gastrointestinal, não só do intestino, então a gente poderia usar pensando em estômago. Mucilagens, então, aloe vera, o marshmallow, que é uma outra fitoterápico que tem bastante mucilagem, ou então até algumas fibras, tipo o psyllium, fiber gum, que é a goma caça purificada, também ajudam nisso. Plantas cicatrizantes, então melaleuca, glossatongga, camomila, que eles vão ter um processo de cicatrização e anti-inflamatório bem legal. Olhar o ciclo circadiano desse paciente, então ajudar com essas questões do sono, que é super importante para regular a hipercloridria. E retirada de alimentos alergênicos, principalmente aqueles mais famosos, o glúten, o leite, ovos, nesse momento do desconforto. Então, por isso que é super importante que a gente tenha um processo digestivo adequado para chegar aqui no momento do intestino e as coisas estarem mais bem encaixadas, senão vira aquela uma série de erros ali, né? Porque imagina só, turma, a gente dando a um paciente que está com essa digestão péssima, com uma barreira intestinal toda errada, se a gente colocar um probiótico ou algum suplemento ali que seja mais para o intestino, se a gente não resolver o básico dele, né? Inclusive, como a gente falou, ele pode até ficar mais sintomático, porque você não está resolvendo o problema dele e só sobrecarregando mais. E daí, chegando no intestino, que é esse órgão assim gigantesco, né, que vai ter função ainda um pouco digestiva, a gente vai ter principalmente uma função de absorção, por isso que ele é tão gigante, por isso que ele tem aquelas vilosidades para aumentar bem essa camada ali de área, superfície de absorção. Vai ter muita fermentação por conta da microbiota intestinal, está instalada aqui, e vai fazer parte do processo de excreção, do que não serve mais também. Então, o intestino acaba fazendo um processo de detox também, então, de eliminar toxinas, né? Então, quando a gente amplia aqui nossa camada do intestino, a gente vai se deparar com essa barreira intestinal. Então, eu sempre gosto de frisar a barreira intestinal, porque a gente pensa muito em microbiota, muito nas bactérias, só que a gente não pensa na casa das bactérias. A gente precisa ter isso daqui funcionando muito bem para as bactérias estarem exercendo o papel que elas têm que exercer de maneira adequada. Então, o que é uma barreira intestinal? A gente vai ter a camada de muco protetor, lembra que eu falei ali do estômago? Aqui ela vai ser um pouco diferente. A gente vai ter toda a sinalização bioquímica aqui, então, tanto de bactéria produzindo compostos, de nossas células intestinais produzindo compostos, assim, de defesa mesmo, né, do sistema imune. E a gente vai ter toda essa camada celular. E aqui, vocês já podem ver pela barreira intestinal que a gente vai ter diversos tipos de células diferentes, cada uma com uma função de barreira específica, e a gente tem que ter todas funcionando adequadamente. E daí, por último, aqui é a lâmina própria, que vão ter, que é toda a parte da célula do sistema imune associado ao intestino, que é bem específico. Não sei aqui quem já fez a aula do último workshop, que era de sistema imune e intestino, eu falei bastante sobre isso. Então, só para a gente relembrar algumas coisas. Camada de muco é super importante, porque é onde mora a nossa microbiota, tá vendo? A gente tem uma camada de muco mais interna e uma camada de muco mais externa, tá? Aqui nessa interna não fica bactéria, não é para ficar bactéria. Tá? Então, livre de bactérias ou poucas bactérias. Está vendo uma aqui porque ela veio conversar com a célula dendrítica, depois ela vai voltar para cá, tá? Então, essa camada de muco, ela vai separar a microbiota residente também da microbiota transitória. E essa microbiota transitória, ela fica aqui, é meio dinâmica. Então, por exemplo, uma pergunta que eu recebo muito: ai, Karine, eu fiz colonoscopia, acabou com a minha microbiota? Não acabou, vai mexer aqui, mas a gente não vai descolonizar o intestino por conta de um dia de laxante. Se isso for crônico, provavelmente vai afetar, tá? Então, isso daqui fica bem dinâmico, fica trocando
E aqui não é para ter bactéria, que é para proteger, a gente não quer bactéria muito próxima daqui, porque aqui já tá na boca do gol ali para conversar com o nosso sistema, então a gente não quer muita bactéria aqui, vai que tem uma ruim, né, o que ela vai ficar fazendo? Então é tudo um mecanismo de proteção. E essa camada de muco, se não tem isso daqui funcionando bem, já deu ruim aqui no intestino, na microbiota inteira. Lembra que a gente tem uma bactéria que é a Quermansia mucinífila, que é uma das bactérias que consome mucina aqui, que é uma das partes do muco protetor, para sobreviver. Só que, ao mesmo tempo, ela estimula a mucina. Só que se a gente tiver uma camada de muco muito baixa, a gente já não vai ter muita quermância, porque já não tem comida para ela. E se a gente tiver muita aquermância, mais do que o ideal, ela vai consumir tanto que vai também prejudicar. E daí fica mais suscetível a patógeno ficar perto aqui da nossa barreira intestinal. Então, isso é uma coisa super importante. Colocar um probiótico aqui, se essa camada não estiver boa, não vai dar certo também, tá? Então, essa mucosa é um aglomerado de bactérias. Eu queria até achar uma foto aqui com mais gente, porque é cheio lá. Pensa num lugar cheio. É a nossa mucosa. E vão ter as bactérias, proteínas antimicrobianas e também vai ter bastante IgA, tá? Então, o IgA é um anticorpo específico ali de mucosa. Então, o muco é onde tem a maior parte ali do IgA. E daí, olha que eu estava explicando, quando a gente pega uma bactéria patogênica, o que ela faz? Por que que... então, assim, tipo salmonela, bactéria infecciosa mesmo, né? O que ela costuma fazer? Ela vem ela secreta o que chama de mucinase para degradar todo aquele muco protetor e para ela se ligar aqui na nossa célula e conseguir aderir e começar a colonizar. Então, ela se liga tanto aqui quanto aqui por baixo, tá vendo? Por quê? Imagine só, a gente tem bilhões de bactérias, trilhões, sei lá, na nossa microbiota. Chega uma salmonela lá. Como que ela ia conseguir lutar com tanta bactéria comensal que vive lá para fazer algum estrago? Ela não ia ter chance. Então, por isso que elas têm um mecanismo, as infecciosas, de degradar esse muco com uma agilidade ali, justamente para começar a destruir e aderir. E daí ela consegue aderir, colonizar e começa a liberar mais toxina, e daí que vem a diarreia, tá? Então, algumas bactérias, não só dessas infecciosas, também produzem mucinases, e daí que a gente tem que ter aquele equilíbrio da microbiota intestinal, porque se a gente pega uma bactéria, que são as que a gente chama patobiontes, todo mundo tem, só que se em você tiver ela mais tipo saidinha, em maior proporção, ela também pode começar a atrapalhar aqui a nossa barreira intestinal e ficar mais suscetível para patógenos, para tudo. E daí aqui eu trouxe algumas recomendações que a gente pode pensar em estratégia para a mucosa. O que a gente poderia fazer? Alguns aminoácidos que ajudam, que fazem parte, inclusive, da composição daquele muco protetor. Então, treonina, prolina, glicina, vocês reconhecem esses nomes? Isso daqui é a composição de um colágeno bom, tá? A glicina, ela é muito boa para células, para os enterócitos. E prolina, treonina, serina, cisteína, elas são bem interessantes para a formação do muco, tá? Então, assim, para a barreira até colocaria mais glicina, 4 gramas de glicina, mas por isso que a gente usa muito a proteína do colágeno. Ou você pode fazer um sachê com isso. N-acetilglucosamina também tem estudos mostrando que ajuda na camada de muco protetor. Então, aqui é um exemplo de um sachê que a gente pode dar todo dia de manhã para proteger. Pode ser tanto para intestino quanto para a questão do estômago também, tá? Quando está danificado. Ou fitoterápicos que vão ajudar também, são ricos nessas mucilagens, aloe vera, licorice, que é o alcaçuz, o marshmallow, que é a Althea officinalis, e o psyllium, tá? Então, a gente pode dar tanto extrato seco, em chá, e daí cada um tem o seu jeito de dar. Certo, turma? Então, temos que pensar na mucosa.
E agora eu vou falar um pouco sobre as células da barreira intestinal. Então, ó, a gente tem célula específica para tudo. A gente vai ter células de Globé aqui que são específicas para secretar muco protetor. Também, se está com alguma danificação nessa célula, já não tem muco. A gente vai ter células que vão secretar peptídeos aqui antimicrobianos, células que vão secretar hormônios, as enteroendócrinas, são células super importantes até para a comunicação do eixo intestino-cérebro, vocês vão ver amanhã. É um das vias aqui que ela está aqui de olho só já para mandar direto para o nosso cérebro. Temos células como o enterócito, que vai ter função de absorver nutrientes, e células troncos intestinais, que elas também têm a capacidade de regeneração aqui rapidamente dessa barreira. As tight junctions, ou junções apertadas, elas são tipo cintos que ligam aqui um enterócito ao outro, tem vários jeitos aqui da gente ligar, né? Tem as tight junctions, essas junções aderentes aqui, e os demossomas. Então, são estruturas de proteína que vão ligar um enterócito ao outro e ajudar a formar aquela barreira intestinal adequada. E a gente vai ter aqui, por exemplo, a zonulina é uma que, quando está aumentada, a gente sabe que está degradando essas junções, e isso deixa o intestino mais permeável. Então, a gente precisa ter isso daqui muito bem direitinho, senão a gente entra naquele quadro de permeabilidade intestinal que a gente fala bastante. Aqui, células M, que elas vão conversar direto aqui com o nosso sistema imune, e essas placas de Peyer, que é um grupo aqui de células imunológicas, de linfócitos T, que estão aqui de olho para qualquer coisa que acontecer, elas já sinalizarem ali para o sistema imune, tá? Aqui muco que a gente já viu, e tem dentro do muco, então, tem várias substâncias antimicrobianas, como a lisozima, por exemplo. A gente tem substância antimicrobiana de bactéria que secreta lá e fica lá, e nossa mesmo que a gente secreta para proteção. E, Karina, como que as bactérias conversam ali, né, com as nossas células, com o nosso organismo? Então, é por conta desse grupo de células que chamam grupo de receptores, que são receptores de reconhecimento padrão. Então, a gente vai ter nas bactérias, que se chamam de MAMPs, que são moléculas de superfície da camada celular aqui da bactéria, e a gente vai ter os PAMPs aqui na nossa célula intestinal. E daí, quando esse receptorzinho aqui encontrar a parede da bactéria, ele vai fazer essa ligação. Os principais, mais conhecidos, são os Toll-like receptors, e a gente tem vários tipos desses receptores, e que eles vão ligar vários tipos de bactérias diferentes. E como que a gente sabe se a bactéria é legal ou não é legal? Isso vai depender da camada celular dela, tá? Então, ó, aqui os receptores de reconhecimento padrão, aqui, ó, tá vendo? Na célula intestinal tem um aqui, tem outro aqui, tem um aqui embaixo, então, e tem vários numerinhos. Então, like 2, 4, 9, daí cada um vai ter um papel aí de uma sinalização de inflamação ou de resposta anti-inflamatória, então é assim que a gente vai se conectando também com as bactérias. E daí, se a gente tem uma bactéria que tem uma parede celular, a camada celular dela, gram-negativa, com estruturas de lipopolissacarídeos, são bactérias que vão inflamar mais, tá? Não é tanto regra assim, porque também depende de outros fatores, mas essa ligação aqui, normalmente se liga com receptores que sinalizam inflamação. E quando a gente tem bactérias gram-positivas, a gente tem outra estrutura, a gente tem peptídeos glicanos, aqui é outra estrutura, diferente do lipopolissacarídeo, e que vai se ligar com outros receptores e sinalizar outras coisas. Então, dependendo de quem está andando lá, é que o negócio vai acontecer. E daí, é assim que acontece o nosso sistema imunológico, né? Até teve uma aula que eu dei aqui de graça também para vocês, que eu falei muito da imunidade inata e adaptativa, que isso tem tudo a ver aqui com o nosso intestino, né? Então, aqui a imunidade inata, que é a nossa primeira resposta ali,
inespecífica, né, contra qualquer coisa que está circulando, e adaptativa quando a gente começa a criar uma memória. Então, uma memória contra algum vírus, contra alguma bactéria, a gente vai formando essa imunidade adaptativa, tá? E que tem tudo a ver. O intestino que não está funcionando bem, que não está adequado aqui, vai começar a ter problema, inclusive, na imunidade. E daí, o que acontece? Quando a gente tem uma inflamação crônica, olha a confusão que gera aqui, que a gente está absorvendo isso daqui, né? Vai para a corrente sanguínea, um monte de toxina, de alimento mal digerido, de toxina de bactéria, tudo isso a gente vai absorvendo e vira uma inflamação crônica, com um dano aqui da barreira. Às vezes a gente tem uma inflamação aguda que a gente consegue logo voltar aqui para a barreira como estava antes. Então, isso daqui que a gente não pode deixar acontecer, porque isso vira gatilho para diversas doenças, para doença autoimune, daí a gente vai ver até na programação do congresso eixo intestino e tudo, eixo intestino-pulmão, e daí a gente vai tendo as consequências ruins. Então, quando a gente está num quadro de simbiose, tudo acontecendo bem, nosso sistema imune responde bem. Quando a gente está nesse quadro de barreira danificada, de permeabilidade intestinal, a gente começa, inclusive, a fazer algumas sensibilidades alimentares que talvez você nem era alérgico ou sensível a tal alimento, e você começa a ficar sensível a tudo, mas é por conta da composição da microbiota e também da barreira intestinal. Então, pensa aqui, se a gente põe um probiótico aqui, não vai ser bom, a gente precisa arrumar isso daqui primeiro, senão esse paciente vai, inclusive, fazer sintoma pior ali, né? Então, a gente tem que fazer as etapas, fazer tudo por etapa, né? E qual a consequência do dano da barreira intestinal? Inflamação, cansaço, fadiga, sensibilidades alimentares. Amanhã a gente vai ver muito sobre o eixo intestino-cérebro, muda o humor, sistema imunológico comprometido e a famosa desbiose. E daí uma das maneiras a gente começar pensando em tratar a inflamação, né? Então, se a gente começa a melhorar a inflamação disso, a gente impede ali várias sinalizações ruins para o resto do organismo. Lembra que o intestino não é Las Vegas. E daí aqui uma sugestão de estratégias para a barreira intestinal. A gente vai colocar glicina, lembra que eu falei que é bom para os enterócitos, e formação de glutationa, então também ajuda na proteção antioxidante, proteção, detox ali do intestino. A glutamina, então ela também é função barreira e sistema imune. O zinco também vai ajudar na cicatrização. Estratégias para melhora da Akkermansia, que é aquela bactéria querida nossa, e também para melhora da mucosa. Ativos anti-inflamatórios, cúrcuma, própolis, boswellia serrata, unha de gato, gengibre, nesse momento iria super bem. A quercetina, que ela ajuda também, além de ser anti-inflamatória, vai ajudar na diminuição de histamina e evitar, nesse momento, os alimentos mais alergênicos. E daí eu queria dizer que você não é o que você come, nesse momento você já deve ter percebido que você é o que suas bactérias comem. Então, quando a gente fala em desbiose, que virou um termo muito geral, hoje em dia a gente tem que perguntar qual que é a sua desbiose, porque a minha desbiose pode não ser a mesma que a sua, e a gente vai tratar de maneira diferente. Então, a gente pode ter excesso de bactérias ruins, igual eu falei, das patobiontes, que vão fazer aquela confusão. A gente pode ter diminuição de bactérias boas, tipo a Akkermansia, que eu já dei alguns exemplos, como pode prejudicar aqui, né? Também tem o Prausnitz, bactérias produtoras de butirato. A gente pode ter diminuição da diversidade de bactérias, que é um como se diz, dos pontos chaves aqui para o intestino saudável, é ter uma boa diversidade. E a gente pode ter um aumento exagerado em proporção de bactérias boas. Isso a gente tem discutido muito, até com os alunos do Mastermind, que às vezes você tem bactéria que é boa, mas é o caso da Prevotella, mas ela está em excesso ali. E isso pode causar uma desbiose, uma superfermentação, ou então até bactérias do supercrescimento bacteriano, que você tem bactérias no lugar errado, que não necessariamente elas são péssimas, mas estão localizadas no lugar errado.
Então, tudo isso aqui, eu peguei um exemplo só pela separação de filos, né, que não é, a gente tem que olhar também as espécies, mas só para ficar visual para vocês, como aqui não vai dar tempo hoje da gente aprofundar em todas aqui as situações, eu trouxe de exemplos de pacientes meus com desbiose, só que só pelas cores vocês já conseguem ver que cada um tem sua desbiose. Então aqui, ó, um excesso de fusobactéria, que é uma bactéria, inclusive, bem relacionada a câncer de cólon, então a gente tem que diminuir, está com 15%. Aqui a gente tem um caso de desbiose com excesso aqui de proteobactéria, tá? Então, bactérias mais pró-inflamatórias, isso pode estar prejudicando. Aqui nesse exame, proteobactéria aumentada e muito poucos firmicutes, são bactérias boas, então esse daqui também está bem desequilibrado. E aqui a gente tem aqui um excesso de bacteroidetes que pode estar contribuindo com o sintoma. Então, cada um vai ter ali um desequilíbrio específico e é isso que a gente tem que estudar a microbiota para saber ajustar de maneira personalizada. A gente sabe que a dieta, cada dieta, então não tem dieta boa, dieta ruim, tem a dieta que a sua microbiota gosta, porque daí a gente pode usar as estratégias. A gente sabe que uma dieta mediterrânea vai aumentar a diversidade da microbiota. Se for o caso do paciente, é uma dieta boa. A gente sabe que uma dieta vegetariana, às vezes, vai aumentar algumas bactérias que pode ser que você já tenha elas aumentadas, né? Então, como preparar esse intestino se sua escolha é ser vegetariano? Então, a gente vai ver também, já dando uns spoilers dos temas do congresso, vai ter uma palestra sobre dieta vegetariana. A gente sabe que a cetogênica, em alguns momentos, ela é bem interessante, porque ela pode diminuir a resposta TH17. Então, para algumas estratégias autoimunes, para dor, para inflamação, ela pode ser uma estratégia muito boa. A gente sabe que a dieta low FODMAP, ela vai ajudar muito o intestino irritável, mas de repente a gente não pode deixar ela por muito tempo, porque ela pode prejudicar a microbiota. Então é assim que a gente vai fazendo as estratégias, então para isso a gente precisa conhecer nossa microbiota intestinal. E daí só para finalizar aqui, então, quando a gente fala em modulação intestinal, que também virou um termo mais da moda, a gente não pode pensar só nos probióticos. Eles estão aqui, são importantes, super. Eles vão ter um efeito bacana. E hoje em dia a gente tem já a era dos bióticos, né? Dos pós-bióticos, paraprobióticos, psicobióticos. Então, tem várias estratégias que vão ajudar. Mas a gente tem que pensar na digestão, tem que pensar também no eixo intestino-cérebro, que eu vou focar amanhã. Temos que pensar na barreira intestinal, acho que isso ficou claro hoje, e também na genética. A gente tem alguns genes que impactam muito as questões intestinais. Como que a gente pode melhorar isso, né? Então, é uma coisa super complexa aqui da gente ajustar. Então, só para fechar aqui, amarrar os conhecimentos da aula de hoje, antes de colocar suplementos, a gente tem que investigar como está a digestão, tem que orientar a mastigação, tem que ver a questão da barreira intestinal, pensar em tudo isso, né? Retirar alimentos que contribuem com a inflamação, fazer esse reparo da barreira com algumas sugestões até que eu dei por aqui. Daí depois a gente pode pensar em colocar os pré e os probióticos adequados para aquele paciente e, lógico, fazer toda a mudança do estilo de vida, que também não vai adiantar a gente fazer só os suplementos, só isso, e depois o paciente voltar com hábitos ruins, né? Então, era isso que eu queria deixar de conhecimento para vocês hoje. É muito conteúdo, mas espero que vocês tenham aproveitado. Eu vou descompartilhar a minha tela aqui para poder ver melhor todos aqui. Obrigada por terem ficado até aqui agora. E amanhã tem mais. Amanhã a gente vai falar de um dos meus temas preferidos da vida, que é o eixo intestino-cérebro. Então, venham animados, a gente vai ter essa aula. A série do documentário também vai continuar trazendo experiência de alguns pacientes que mudaram assim a sua vida de saúde com a microbiota intestinal. Então, eles vão dividir com vocês, que vai ser muito bacana também. E daí amanhã eu vou divulgar também a programação do Congresso Microbiota Club de 2021.
só para falar, não esqueçam de votar na minha palestra, porque eu estou sem tema e logo eu preciso já começar a montar a minha aula, então vocês participem ali da programação. E vejo vocês amanhã, turma. Anotem as dúvidas, que quinta-feira eu vou deixar um tempinho para a gente tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Muito obrigada, um beijo enorme, boa noite e amanhã tem mais. Obrigada, turma. Beijos, beijos. Até amanhã.